Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, então, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Vamos dar continuidade a esse momento de culto ao nosso Deus, de adoração. Hoje eu vi algumas crianças cantando, que coisa bonita, hein? Aqui da frente está ouvindo elas cantando, que continue assim. Vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus através da leitura e exposição da palavra. Então, em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. E encerrando essa grande oração, que começa lá no versículo 3 até o verso 14. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe e nos ensine mais dele mesmo nessa noite. Pai amado, obrigado porque o teu Santo Espírito inspirou os autores, inspirou Paulo para que hoje nós pudéssemos ler e ouvir a tua voz com fidelidade, com clareza. Obrigado, Pai, porque o mesmo Espírito que inspirou a Escritura hoje está conosco para compreendermos, aplicarmos e vivermos essa mesma Escritura. Por isso te pedimos esse momento, Pai, ilumina a nossa mente e nosso coração, para que nós possamos ser vidas transformadas pela tua palavra. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então chegando no final. O final da primeira grande oração na carta de Paulo aos Efésios. Ainda tem muita coisa pela frente. Até o capítulo 3, o final do capítulo 3, veremos vários ensinamentos teológicos fundamentais para a nossa vida cristã. E depois, se você acha que está teórico demais, do 4 para frente é só prática. Então nós temos aqui para todos os gostos de crente. A carta de Paulo aos Efésios, justamente por isso, é muito completa. E Paulo começa essa carta tão completa, mostrando quem é o nosso Deus. Então, nas últimas 2 semanas, vimos que estamos unidos ao Pai, versículos 3 a 6, estamos unidos ao Filho, 7 a 12, e hoje unidos ao Espírito Santo. E assim como eu comecei os últimos 2 sermões, eu quero começar esse com uma pergunta. E, de novo, pense seriamente com você, o que você responderia diante dessa pergunta? O que te faz sentir seguro? O que te dá segurança? E aqui eu não quero ser super espiritual e a única resposta certa é Deus, tá? Eu sei que ter uma casa segura, ter uma maneira de se proteger, talvez força física, talvez armas, em alguns casos é uma coisa que vai te deixar seguro, talvez seguranças contratadas podem te fazer ficar seguro. E não é errado, de alguma forma, você ter meios de se proteger, meios de ter segurança. Mas a pergunta que eu te faço é com relação ao seu sentimento. O que te faz realmente deitar na cama, respirar fundo? Posso dormir em paz. Estou seguro. Pode acontecer qualquer coisa, eu estou seguro. Por vezes nós confundimos elementos que nos dão segurança com aquilo que verdadeiramente cria em nosso coração essa sensação de segurança. De novo, não é errado se proteger, não é errado ter uma casa segura e procurar maneiras de proteger a sua família, é o nosso dever. Porém, o nosso sentimento de segurança plena e total somente pode estar no nosso Deus. E é o que justamente esse texto, versículos 13 e 14, vão nos mostrar. Porque aqui Paulo vai mostrar a obra do Espírito Santo. Nós já vimos o Pai, já vimos o Filho, e agora veremos o que o Espírito fez e faz até o dia de hoje na nossa salvação. Nós vimos então, nos versículos anteriores, o que Deus Pai fez lá na eternidade passada. Você lembra o que Ele fez? Ele te elegeu, Ele escolheu você, escolheu esse povo aqui para ser o povo dele, a família dele. E o que Jesus fez há 2000 anos atrás? Estamos chegando um pouco mais perto. Ele deu a sua vida, nos comprou para Deus, perdoou os nossos pecados, deu significado para a nossa vida. Nós sabemos que a história tem um ponto central em Jesus Cristo. Mas o que Deus faz hoje? E veja bem, não estou querendo dizer que o Pai e o Filho não fazem nada hoje. Eles têm ação total até hoje. Porém, o Espírito Santo, aqui no texto de Paulo, tem uma ação para a vida do crente de forma imediata.
Olha como o versículo 13 diz, o comecinho dele. Aqui está se referindo a Cristo. Em quem, falando de Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. A ponte que o apóstolo Paulo faz é mostrar que na eternidade Deus te escolheu, no tempo Jesus Cristo veio e te salvou, e agora, no tempo da sua vida, desde o momento que você nasceu até agora, em algum momento da sua vida, você ouviu o que Cristo fez, e aquela obra do Pai que começou lá na eternidade, é aplicada à sua vida agora. Eu não sei em que dia foi a sua conversão. Eu não sei em que momento exato Deus te chamou. Eu já falei para vocês, em alguns casos, que eu, no meu caso, nasci na igreja. Eu não sei exatamente o dia da minha conversão. Mas eu sei que por volta dos meus 15 anos, 14 anos, alguma coisa já tinha mudado. A minha maneira de enxergar a vida tinha mudado. De maneira discreta, natural e orgânica. Alguns de vocês aqui já me contaram sua história. E eu sei que alguns de vocês mudaram de vida radicalmente. Tinham uma vida, uma maneira de pensar, e por um momento específico, Deus transforma a sua existência e dá novo significado. É justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Aquela obra iniciada na eternidade se conclui no tempo, no momento em que Deus te chama através da palavra dele. E antes de falarmos especificamente do que o Espírito faz com essa palavra, é importantíssimo não esquecermos o seguinte: tudo que o Espírito Santo faz na vida do crente, ele faz por meio da palavra. Você lembra que Jesus disse para os seus discípulos: quando eu for embora, vai vir o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai ensinar vocês, ele vai conduzir vocês, ele vai dar as palavras para vocês diante dos tribunais. Através do Espírito Santo, usando a palavra que ele mesmo inspirou, desde o começo até Apocalipse, ele vai edificar a sua igreja. O Espírito Santo usa a palavra para nos transformar, para nos conduzir para um novo objetivo, a vida cristã. E isso serve de formas variadas e maravilhosas. Mas o que o texto vai nos mostrar aqui, mais especificamente, é que a obra de ouvir a palavra e então ela fazer sentido no seu coração é obra do Espírito Santo. Dentre as várias obras que o Espírito faz com a sua palavra, essa aqui é fundamental, porque sem ela todo o restante não acontece. Quando você um dia ouviu a pregação da palavra, seja por meio de um sermão, bem mais ou menos, como que você está ouvindo hoje talvez, ou através de uma grande exposição, um grande tratado teológico, talvez lendo a sua Bíblia no seu quarto, talvez ouvindo da sua mãe a história da salvação, você ouviu uma mensagem... Está caindo aqui, rapidinho. Pronto, acho que não vai cair mais. Em algum momento da sua vida, Deus utilizou a palavra para transformar a sua vida, transformar a sua existência através de talvez um pequeno versículo. Talvez não foi nem um versículo específico, mas uma verdade que aquele versículo te ensinou naquele momento que fez total sentido e mudou toda a sua existência. Quando o Espírito Santo inspira a palavra, ele a inspira com um propósito, que é justamente transformar a vida de cada um daqueles que Deus elegeu desde toda a eternidade. E entendendo que a palavra tem esse papel central, nós agora entendemos como que o Espírito trabalha através dela. Porque o versículo diz: vocês ouviram essa palavra, vocês creram nessa palavra, creram em Jesus. E quando isso aconteceu, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E aqui nós temos o primeiro ensino desse texto. O Espírito Santo sela a nossa salvação. Mas o que significa selar? Qual que é a ideia do selo aqui? No mundo antigo, o selo era muito mais útil do que é nos dias de hoje. Eu não sei quando foi a última vez que você mandou uma carta no correio e colou um selo naquela carta. Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu acho que eu nunca tive que comprar um selo, colar numa carta e mandar para alguém. Acho que a única vez que eu mandei uma carta foi uma carta que ela já era pré-paga, né? Ela já tinha o valor nela mesma. Única vez. Eu nunca peguei um selo e colei, ainda não tive gostinho de lamber o selo e colar. É uma experiência única. E alguns até colecionam selos. Mas naquela época, a ideia de selo não era essa. Era o selo como um sinal de propriedade. Por exemplo, um rei naquela época queria mandar uma carta para um reino vizinho para fazer uma aliança. Como que ele garantia que aquela carta ia chegar até o outro reino, sem nenhum espertinho abrir a carta e editar no meio do caminho? E darás para o emissário dessa carta uma quantia em dinheiro de não sei quantos quilos em ouro. Ele podia muito bem fazer isso. Para o rei não ser prejudicado e a mensagem não ser deturpada, ele enrolava o pergaminho, derramava a sela quente bem na hora que o pergaminho fica um sobre o outro, bem na junta, e pegava o seu anel, que tinha o brasão do reino, e carimbava a cera quente. A cera endurecia e ficava ali marcado.
Se alguém romper aquele selo, se aquele pedacinho de cera for quebrado, opa, não podemos confiar. Eu não sei se isso aqui é do rei ou não. Mas também podia ser utilizado em escravos e em animais. Eles eram marcados para saber a quem pertence. Até hoje marcamos bois dessa forma, para você saber de qual fazenda pertence aquele animal. Então o selo naquela época não era aquele que colávamos em cartas, mas sim aquele selo de marcação de propriedade. Este objeto, esta pessoa, em alguns casos bem errados, e este animal pertencem a mim. O que o texto vai nos mostrar é que o Espírito Santo, o Deus eterno, alguns pensam que o Espírito Santo é uma força, não é. É o próprio Deus. Esse Deus, o nosso Deus, ele, ao entrar na vida de um filho de Deus, sela a sua salvação. E qual que é a importância de saber disso? Porque às vezes a gente sabe de muitas coisas, não sabe o porquê, né? Que bonito, o Espírito Santo nos sela. Mas o selo tinha o propósito na nossa vida agora de garantir para nós mesmos e para aqueles que nos cercam e sabem da nossa fé que nós pertencemos a Deus. Só isso. É um sinal claro de que você tem dono, você tem casa, você tem lugar, você tem um referencial objetivo de onde você veio e qual é o seu valor. Quando alguém olhar para o selo na sua vida, vai saber que você é do Senhor, que você é filho de Deus. Mas aí você pode perguntar, como é que vai saber se é invisível? Porque ninguém vê no cristão uma marca, não surge um sinal em nós de que nós somos do Senhor. Mas existe uma evidência, a evidência de uma vida transformada. Quando o Espírito Santo habita num cristão, ele sela a salvação. Ele garante que aquela salvação que um dia foi efetuada na vida do crente nunca vai ser perdida. Ela é selada, marcada. E é uma marca que jamais vai embora. Porém, na hora que aquela marca é colocada sobre aquela pessoa, ela causa um efeito. O boi, quando é marcado pelo seu dono, não sabe da marca. Talvez na hora ele sinta dor, demore alguns dias para cicatrizar, mas ele não vai nem lembrar daquilo. É um animal. Mas quando alguém era marcado, naquele contexto errado, onde havia escravidão, a pessoa olharia para aquela marca e saberia a quem ela pertence. E por ser daquele senhor, ela viveria para agradar aquele senhor. Porque senão ela não teria aquela marca. Então, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de um filho de Deus e marca a salvação sobre ele, isso inevitavelmente tem que ser evidenciado por meio de uma vida de boas obras, uma vida de obediência à palavra. O problema é que muitos cristãos não entendem isso. Pensam que ser cristão é aquela coisa da boca para fora. Eu digo que sou crente, o que é importante dizer, nós fazemos a pública profissão de fé, mas não é só isso. A vida cristã tem que ser evidenciada por uma vida transformada. Se você era de um jeito antes de ser crente, e você é do mesmo jeito hoje, você não é crente. É tão claro quanto 2 mais 2 igual a 4. Se a sua vida não mudou, você não é crente. Você está se enganando. Porque a evidência de uma vida transformada é o próprio Deus habitando em você. Quando Deus apareceu no Antigo Testamento, o que acontecia? Você se lembra de momentos em que Deus apareceu? Medo, transformação, arrependimento, adoração. Acontecia algo. Pensa no Monte Sinai, quando Deus apareceu sobre o monte com raios, trovões, fogo, fumaça. O povo tremeu de medo diante da majestade do Senhor. Quando olhamos para outros momentos, Deus aparecia como um guerreiro para orientar Josué. E o que Josué fazia? Adorava. Ele não conseguia se conter, ele tinha que se dobrar diante do Senhor e adorar aquele Senhor que está diante dele. Quando Deus aparece, nós mudamos. Se nós não mudamos, nós ainda não conhecemos o Senhor. Agora imagine você ser habitado por esse Deus. No Antigo Testamento, nós tínhamos o tabernáculo. Quando o tabernáculo foi construído lá no final do livro de Êxodo, a coluna desceu. Deus desceu sobre o tabernáculo e morou ali. A glória habitou de tal forma que as pessoas ficavam assustadas e maravilhadas. A mesma coisa quando o templo de Salomão foi construído. O Deus apareceu, entrou na casa, ela ficou cheia da glória de Deus e o povo ficou maravilhado em adoração. Se isso não aconteceu na sua vida, você ainda não mudou. Você pode estar muito perto, mas terrivelmente perdido. Quando você tem a sua vida habitada pelo próprio Deus, ela tem que transbordar santidade. É o Espírito Santo. Essa é a característica distintiva do nosso Deus. É um Deus santo. Uma pessoa que diz ser cristã não vive de forma santa, ela não tem Deus dentro de si. Porque não dá. Simplesmente não dá. Quando Deus está em um lugar, a santidade dele é tão poderosa que transforma aquele ambiente. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, veja se de fato você é irmão. Se de fato você foi selado. Porque senão todo o restante aqui não se aplica a você.
O que Paulo está falando é a obra de Deus sobre um filho de Deus. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, ele habita trazendo transformação na vida daquela pessoa. E além disso, garantindo que ela é propriedade de Deus. Uma propriedade que é evidenciada pela conduta da pessoa. E isso acontece de maneira imediata à conversão. A igreja de Éfeso foi fundada de um jeito bem maravilhoso. Se você leu Atos capítulo 19, você vai lembrar como foi. Paulo chega naquela cidade e a primeira coisa que ele encontra é o quê? Lá em Atos 19, discípulos de João Batista. João era bem famoso naquela época. E ele pergunta para aqueles homens o seguinte: recebestes porventura o Espírito Santo quando credes? E eles falam: a gente nem sabia disso. Aí ele pergunta: vocês foram batizados em quê? O batismo de João. Então ele prega o evangelho para aqueles homens, mostra que Jesus veio, aquele para quem João apontava o caminho, Jesus veio e que há um novo batismo. O batismo de João Batista não é o mesmo batismo cristão. Por isso eles são batizados no batismo cristão. E aqueles homens recebem essa pergunta de Paulo: vocês porventura receberam o Espírito quando creram? Ou seja, você recebe esse selo na hora que você crê. E por que é importante lembrar disso? Porque muitos irmãos queridos nossos, de outras denominações, de outros movimentos, entendem que existe uma segunda bênção. Você primeiro se converte e depois você ora para ter o batismo com o Espírito Santo. Nós amamos nossos irmãos pentecostais, são irmãos de fato, pessoas queridas e que em muitos aspectos estão anos-luz à nossa frente, em muitos aspectos. Mas, nesse sentido, estão equivocados. Porque o que acontece depois da conversão é um enchimento do Espírito. Nós devemos buscar ter uma vida cheia do Espírito, mas não um batismo com o Espírito Santo, porque isto ocorre justamente na conversão. É o que aconteceu com aqueles discípulos de João Batista. Paulo pregou, eles entenderam o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles no momento que eles foram batizados. E a vida deles foi evidenciada como transformada naquele momento. Por isso, quando você creu no Evangelho, você já recebeu Deus na sua vida. O Espírito Santo já está em você. Eu digo isso porque alguns irmãos nossos queridos, às vezes ficam tristes porque ainda não falaram em línguas, porque ainda não tiveram esse batismo com o Espírito Santo, quando na verdade isso não é ensinado pela Escritura. Na verdade o que a Bíblia ensina é que quando você crê, o Espírito Santo habita em você, e essa habitação inicial vai te transformar durante toda a sua vida. E é claro, temos momentos de fervor, de enchimento do Espírito, são maravilhosos, devemos desejar isso, mas são momentos. Não é um momento pós-conversão que vai marcar a sua vida para sempre. Deve ser uma constante busca por esse enchimento durante toda a vida, e não algo como uma segunda bênção após a conversão. E isso é importante para nós, justamente para nós termos a segurança e a responsabilidade de sabermos que temos um Deus habitando em nós. Porque se você já sabe que o Espírito Santo já habita em você de forma completa, você agora vai viver de forma diferente. Se você pensar que vai esperar uma segunda bênção, você corre o risco de talvez ter uma vida medíocre e botar a culpa de que essa bênção ainda não chegou. É porque eu ainda não fui batizado. Você já foi. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, como selo de que você pertence a Deus. E jamais, em hipótese alguma, será esquecido. E é fácil entendermos isso. Porque além desse sentido da propriedade, também tem um sentido da proteção. Porque, pense o seguinte, crianças, vocês estão começando agora o período escolar. Eu acho que vocês já começaram as aulas de vocês, né? Já estão na escolinha. E o que você faz quando vai começar a escola? Vem aquela lista de coisa para comprar às vezes. É caderno, lápis de cor, borracha, cola, papel crepom, papel sulfite. É tanto papel que os pais de vocês não sabem para que vocês vão usar tudo aquilo, mas a gente confia de que vai ser utilizado. E o que as crianças costumam fazer com seus lápis e canetas? Colocar uma etiquetinha com o quê? O nome. Porque senão o que acontece? Vê alguém lá e... Ou me empresta um lápis, e você nunca mais viu o seu lápis. Nós adultos fazemos isso também. Pense, por exemplo, quando você pede um lanche no iFood. Vem a etiquetinha ali. Se essa etiqueta estiver violada, não receba esse produto. Por quê? Sei lá, né? Vai que o motoboy quer jogar alguma coisa ali dentro, vai que ele come sua batatinha, vai que, sei lá, o que pode acontecer com a sua comida. Você vai comer, né? Você confia de que está seguro. Nós acreditamos em selos. Até hoje, nós damos valor para isso. E o selo também é sinal de proteção. Porque uma vez que você está selado, você está marcado com essa proteção. Você agora pertence a alguém. E esse alguém vai cuidar muito bem de você. Quando você tem um lápis novo, crianças, vocês não cuidam bem deles, com a etiquetinha, e toma até cuidado na hora de emprestar, e pede para que devolva depois, é a mesma coisa com Deus. Ele nos sela com o seu Espírito para que onde nós estejamos, Ele saiba, esse é meu. Ninguém mexe com ele, porque esse aí me pertence.
E o selo também é a garantia de que nós seremos preservados até o final. É o que o restante do texto vai nos mostrar. O versículo 14 vai mostrar essa segunda parte da bênção do Espírito Santo, que é trazer para nós garantia. Porque uma vez que o Espírito Santo entra na minha vida, ele me sela. Só que esse selo também aponta para a garantia de que eu nunca serei abandonado ou esquecido por Deus. Versículo 14 diz para nós: o qual, falando do Espírito, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E aí, de novo, a primeira palavra que a gente tem que entender, o que é penhor aqui? Era a palavra utilizada para falar do primeiro sinal de um pagamento. Você quer comprar uma casa, um apartamento, você tem que dar uma entrada. Às vezes é um valor um pouco bem pesado. Então você junta, às vezes, por anos, uma vida inteira para conseguir dar entrada no imóvel que você quer comprar. Aquele ali é o quê? O sinal de que você vai se comprometer a pagar todo o restante. É o custo inicial para você começar a falar que aquele lugarzinho é seu. Quando Deus coloca o Espírito Santo sobre nós, é com essa mesma ideia. Ele é o sinal do pagamento que será completo no fim. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, você passa agora a ser propriedade de Deus. Falamos disso no versículo 11, quando diz o seguinte: nele digo, no qual fomos também feitos herança. E na ocasião do último sermão, eu disse para os irmãos, nós temos uma herança, nós temos bênçãos a ser recebidas, mas o texto aqui fala que nós somos a herança também. Nós somos heranças que vão receber heranças. Mas o ênfase de Paulo aqui é mostrar que nós somos a herança do Senhor. Nós somos aquela propriedade preciosa que Ele vai guardar. E eu já disse isso e reafirmo para os irmãos, porque nós esquecemos. Herança hoje em dia são dígitos e uma conta bancária. Herança naquela época era um tesouro carregado de geração em geração com toda uma história por detrás. As pessoas cuidavam da herança e contavam toda a história de como aquela herança passou desde os antepassados quando saíram do Egito até os dias de hoje. Heranças tinham um valor muito maior naquela época e dava briga também. Mas herança naquela época era um sinal de uma grande riqueza, de um grande tesouro com valor não só financeiro, mas também emocional, de afeto, de carinho. E quando o texto fala que nós somos essa herança, é justamente para nós incorporarmos essa ideia. Aos olhos do Senhor eu sou precioso, eu sou amado, eu sou querido. Aos olhos do Senhor eu tenho valor. E por isso que eu disse que nós não precisamos de autoajuda, porque nós temos um valor muito superior a qualquer valor horizontal que podemos conquistar na vida, que é o valor de saber que nós temos um Deus eterno, que não precisa de nada e ainda assim escolheu nos amar, e deu tudo por nós, e faz tudo por nós. Essa herança da qual nós somos chamados é uma herança que pertence ao próprio Deus. E quando o Espírito Santo entra na minha vida, ele está marcando justamente isso. Filho, você não será esquecido. A boa obra que foi começada na sua vida jamais será abandonada. Você não vai ser como aqueles prédios no centro de São Paulo que começam a ser construídos, depois de pouco tempo logo são abandonados e invadidos por moradores de rua. Você não vai ser abandonado no meio do caminho. Você não é aquela pessoa que começa a academia no começo do ano e vai largar logo em fevereiro. Você vai caminhar toda a jornada, porque eu estou em você, com você. A presença do Espírito na vida de um cristão, que teve a sua vida transformada e marcada pelo Espírito, é uma vida de perseverança. Daí vem aquela doutrina da perseverança dos santos. Ela não é fundamentada em nossa força, vigor e virtude. É fundamentada justamente no Deus que habita em nós e a garantia de que nós seremos resgatados no fim. Por isso, meus irmãos, nós não precisamos ter nenhum tipo de medo. E é fácil falar, porque o medo vem. Nós temos motivos de sobra para ficarmos assustados e ansiosos nesse mundo. Imagine São Paulo, o tanto de violência que temos por aqui. Esses dias eu estava olhando na internet, até o Péricles foi assaltado. Um homem daquele tamanho foi assaltado com toda a fama que ele tem. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil, violência está por todos os lados. Nós não estamos imunes aos males que existem nesse mundo. O mal está por aí e não temos como escapar dele. Porém, quando o mal bate à nossa porta, nós temos que lembrar que temos um Deus poderoso juntamente conosco. E que não importa o mal, não importa o perigo que esteja ao nosso redor, não importa os demônios 1000 que venham contra nós, temos um Deus que está do nosso lado para nos proteger, e nós não seremos perdidos. A presença do Espírito é a garantia de que você vai chegar no fim da jornada. Nesses dias estranhos que estamos vivendo, nós temos visto várias coisas que têm parecido apontar para um fim do mundo para alguns. Nós estamos vendo uma guerra da Ucrânia com a Rússia, que já está há mais de um ano acontecendo. Temos uma crise que está acontecendo no litoral norte de São Paulo, uma situação terrível, como nunca foi vista no litoral do Brasil. Além disso, nós temos a política brasileira, que nunca foi maravilhosa. Nós temos problemas demais. E alguns até falando de ET ultimamente. Problemas sem fim.
E alguns cristãos, olhando para o que os noticiários colocam para nós, coisas que sempre existiram. A diferença é que hoje a gente noticiário e vê tudo ao mesmo tempo, e parece que o mundo está acabando sempre. Mas ele sempre esteve acabando, desde Gênesis 3. O mundo sempre esteve em crise, desde o começo. A grande questão é que hoje a gente vê tudo ao mesmo tempo, e não sabe filtrar e dosar a quantidade de calamidade que está ao nosso redor. Mas muitos cristãos olham para isso e ficam apavorados, perdem esperança. Dá nem 5 minutos já começa a falar, viu? A Bíblia falou que isso ia acontecer, o fim está chegando, tudo está acabando. E não de uma maneira confiante, mas de uma maneira apavorada. Já pensa em estocar comida, correr para as colinas, montar um abrigo antibomba em casa. E, de novo, não é errado procurar segurança. Mas esquecem que Deus tem a história nas suas mãos, que o centro da história é Cristo, e que se Deus está com você e habita em você, você nunca, jamais, em hipótese alguma, será perdido. Você nunca será abandonado. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versos 37 a 40. Ouça o que Jesus diz para aqueles que têm medo de se perder no meio do caminho. João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém vai deixar de ir. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não tem chance de você ser enganado por Jesus. Se você correr para Ele, com arrependimento e fé, você vai ser acolhido pelos braços de amor do nosso Pai. Por que a gente pode confiar nisso? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Em hipótese alguma, você vai se perder. Em hipótese alguma, Deus vai largar da sua mão. Por mais que você queira largar dele, tem vezes que a gente gosta de fazer isso. Em momentos de dor e de aflição, a gente fica com tanta raiva daqueles que dizem que vai nos proteger, que a gente pode falar assim, Senhor, você não falou que ia cuidar de mim? Não falou que ia me proteger? Se não era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus soberano que acalma a tempestade, por que não acalma a tempestade da minha vida? Larga! Igual uma criança que leva uma bronca do seu pai. Leva uma bronca e não sabe lidar com isso ainda. Porque é criança. Nós, nesse sentido, somos crianças na fé. Talvez até o final da nossa vida. Porque quando Deus, às vezes, nos machuca, na sua providência para o nosso bem, a gente não entende. E começa a resmungar. E faz assim, larga da minha mão. Você não é mais meu pai. Sai de perto de mim. Uma vez eu disse para isso para minha mãe. Você não é mais minha mãe. Nossa, aquele dia eu magoei ela. Ainda bem que Deus sempre nos perdoa. Porque nossa atitude é justamente essa. Você não é mais meu pai. Solta da minha mão. Porque você não faz o que eu quero. Você não cuida de mim do jeito que eu quero. Você não faz as coisas do tempo certo, no plano que eu determinei. E por vezes ficamos revoltados contra Deus. Mas esquecemos que esse Deus jamais nos abandona. Quanto mais a gente tenta se soltar dele, mais firme ele segura. Só que essa firmeza de Deus não nos machuca. Ele não aperta para nos mostrar quem é que manda. Mas ele aperta com amor e com graça. E na hora que a gente mais precisa e mais está rebelde, ele continua do nosso lado. Para na hora que ele nos dá o arrependimento, a gente perceber que ele sempre esteve conosco. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter uma marca de sol, de um pulso segurando a nossa mão, que nunca nos largou. É uma tatuagem que vai ficar para toda a eternidade. Deus nunca abandonou você. E quando você chegar lá, por mais que você tenha duvidado nessa vida, você vai olhar para trás e lembrar que ele nunca esteve longe de você. O Salmo 73 fala isso. Quem tenho eu no céu? Quem que eu tenho alegria nessa terra? Só o Senhor. Porque você me conduz pela mão direita durante toda a vida e me recebe na glória. Quando o meu corpo, a minha mente, tudo que eu sou deteriora, o Senhor é minha fortaleza segura. O Senhor continua cuidando de mim. E isso foi escrito por um homem que estava muito bravo com Deus no começo do Salmo, o Asaf. Mas voltando para o nosso texto, essa segurança não é somente para esse momento, mas também para nós lembrarmos que no agora nós podemos ter uma perspectiva diferente. Alguns cristãos pensam que a nossa alegria verdadeira só está no céu. Eles chamam de alegria futura. Nossa, a vida do cristão é um mar de lutas, de dificuldades. A vida aqui não é para ser boa, não. A vida aqui é para ser sofrida e para morrer em nome de Jesus. Se Deus te chamou para isso, faz parte.
mas esquecem que a vida aqui e agora pode ser boa. Que a vida aqui e agora, ela pode ser repleta da garantia de desfrutar da bênção de que o próprio Deus está com você e cuidando de você. Tem muitos cristãos que vivem amargurados, não porque a vida é difícil demais, mas porque esquecem de enxergar a beleza que há em ser habitado pelo próprio Deus, de ter o selo da garantia de que um dia Deus voltará para resgatar a herança que pertence a Ele. E nós esquecemos, deixamos só para o futuro. A única felicidade que eu vou ter nessa vida não é nessa vida, é no céu. E isso é errado, irmãos. Deus já está conosco agora. Através da habitação do Espírito, eu já experimento aqui e agora a vida eterna. Ela já está em mim, eu já experimento essa vida eterna, já experimento o perdão dos pecados, a habitação de Deus, a comunhão dos santos, tudo isso, mas ainda não em plenitude. E aqui também é já para os outros, que pensam que o importante é só o aqui e o agora. O aqui e o agora é só uma amostra. Como eu disse, é só aquela parcela inicial do pagamento. Hoje, nossa vida pode ser maravilhosa como cristãos, no sentido de termos bênçãos espirituais, não de ter regalias na vida. Mas eu posso desfrutar de várias bênçãos nessa vida. Mas alguns pensam que é só isso. É muito mais. Quando nós temos o perdão dos pecados na nossa vida, acho que eu disse isso há uns 2 domingos atrás. Hoje, você pede perdão, se arrepende, desfruta do perdão. Você se arrepende, pede perdão, desfruta do perdão. É um processo contínuo e cíclico durante toda uma vida. Mas quando você chegar no novo céu, na nova terra, na ressurreição do corpo, na vida eterna, você vai experimentar de forma plena. Por quê? Não vai mais ter que pedir perdão. Porque você não vai pecar mais. A causa do seu pecado vai ter sido revertida e não vai existir mais corrupção. No céu, o perdão vai ser desfrutado de forma completa. Você vai lembrar de tudo que você fez, mas com a gratidão de saber que foi perdoado um dia pelo próprio Senhor. Você hoje é filho de Deus, sim. Mas naquele dia, quando o juiz de toda a terra montar o tribunal e falar para todo mundo ouvir que você é o filho dele e mostrar o certidão de nascimento para o mundo inteiro ver, isso vai queimar no seu coração de uma forma tão diferente. Você vai experimentar o que é de fato ser filho de Deus na plenitude. Algo que hoje nós experimentamos em parte, mas que lá será experimentado na sua plenitude. Por isso, meus irmãos, caminhando para o fim dessa mensagem e de toda essa grande sessão da carta de Paulo aos Efésios, nós precisamos aprender algumas lições sobre a habitação do Espírito e aquilo que ele faz e continua fazendo em nossa vida. A habitação do Espírito em nossas vidas, como diz o texto no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, é para quê? Para que Deus fez tudo isso por você? O Pai na eternidade, o Filho no tempo e o Espírito no seu momento da vida. Por que Deus fez tudo isso? A resposta é, para o louvor da sua glória. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos adorar esse Deus. Cantar hinos ao nosso Deus é algo essencial na vida cristã. Cantar hinos, louvores, cânticos, salmos, o que tiver ao nosso alcance, que reflita a palavra de Deus, deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos cantar, usar a nossa boca, nossas cordas vocais, se você tem essa capacidade, para adorar o Senhor. Por isso que é tão gostoso ouvir as crianças cantando na igreja. Elas cantam, talvez, coisas verdades que elas ainda não entendem plenamente, mas o pouquinho que elas entendem já é suficiente para elas poderem cantar com alegria e sinceridade. Nós, adultos, quando louvamos esse Deus por motivos 1000 que Ele tem nos dado, nós podemos cantar com sinceridade no nosso coração. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e encontrar nela combustível para a nossa vida de adoração. Por isso, o louvor na igreja, a adoração, a oração de adoração, a vida de adoração, é algo essencial ao cristão. E a minha pergunta é, você tem adorado? Você valoriza o momento de cantar na igreja? Você valoriza ensinar seus filhos pequenos a cantar hinos ao Senhor? O quão importante é cantar para você? Louvar esse Deus. Abrir a boca, mesmo que talvez um pouco desafinado, um pouco fora do ritmo, e falar com o coração tudo aquilo que Deus tem feito por você e o quanto você é grato a Deus por isso. Por vezes, alguns irmãos não fazem isso, justamente porque esquecem de tudo aquilo que Deus fez. O texto começa com bendito e termina em louvor da sua glória. Do começo ao fim, toda a teologia tem que te conduzir para a adoração. Se você estuda a palavra e conhece muito a Bíblia, mas adora pouco, você está estudando errado. Todo o estudo da palavra tem que te levar à adoração. Mas, em segundo lugar, o texto também nos ensina sobre a confiança. Você pode descansar em Deus, sabendo que você pertence a Ele. A Bíblia fala de diversas bênçãos que aqueles que foram marcados pelo Espírito desfrutam nessa vida. Por exemplo, você não é tocado pelo maligno. João ensina isso na sua primeira carta. Aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Alguns crentes têm medo de macumba, têm medo de olho gordo, mal olhado, têm medo de tanta coisa.
nada, nada, nada pode tocar os filhos do Senhor. Quem está habitando em você é o próprio Deus. Quem que vai conseguir amaldiçoar o próprio Deus? Quem que vai conseguir condenar o próprio Deus? Que diabo, que força do inferno consegue fazer mal contra o próprio Deus? Se o Espírito Santo habita em você, não tenha medo das forças das trevas. Bote medo nelas. Pregue o Evangelho. Assuste o diabo. Assuste Satanás. A pregação do Evangelho é a verdadeira batalha espiritual. Veremos isso no capítulo 6 da carta. Pregar o Evangelho e viver ousadamente como cristão, sabendo que você é habitado pelo próprio Deus, é batalha espiritual. E quando você vive com coragem, bate no peito e fala, eu sou do Senhor, e eu não arredo meu pé, e é assim que eu vivo, é nisso que eu creio, é essa a palavra que eu prego, e esse é o louvor que eu canto, o inferno treme. Porque isso é batalha espiritual. É por meio dessa palavra e desse testemunho que pessoas são resgatadas do domínio das trevas para o reino da luz. Quando você confia nesse Deus, o inferno treme. E por vezes nós esquecemos disso. E vivemos amedrontados, apavorados, com qualquer cara feia que o mundo possa fazer para a gente. Quanto mais poderes espirituais malignos que de fato existem nesse mundo. Cristão, você é habitado pelo próprio Deus. Não tenha medo. Seja corajoso. Fale, pregue, viva sem medo da represália do inimigo, porque você tem aquele que é mais forte do seu lado. E por último, meus irmãos, esperança. Em tempos tão caóticos como os nossos, precisamos lembrar disso cada vez mais. Em Deus temos esperança. Um dia Jesus vai voltar. E a garantia que nós temos disso é que o Espírito Santo já habita em nós. Quando Jesus subiu, o Espírito desceu. Quando Jesus voltar, tudo será transformado. Toda a terra será um grande templo. O templo não será apenas o cristão em comunhão com Cristo, mas toda a terra será um grande jardim do Éden restaurado, no qual o próprio Deus Trino habitará conosco de maneira plena, como nós nunca imaginamos antes, e viveremos para sempre com Ele. Por isso, meus irmãos, tenha esperança. Não tenha medo dos noticiários. Tome atitudes sábias. Se proteja, se previna, tenha sabedoria. Mas tenha esperança em Jesus. Ele vai voltar. E a garantia de que você não vai ser perdido no meio do caminho, de que Ele vai voltar e vai te resgatar, e você vai estar sempre com Ele, é que o Espírito Santo habita em você. Vamos orar? E depois disso cantaremos o hino 86, Espírito Eterno Deus, em resposta a essa mensagem, pedindo que esse Espírito continue trabalhando na nossa vida. Deus bendito, Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e continua fazendo em nós e através de nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Espírito prometido para habitar na Tua igreja, habitar no Teu povo e nos dar esperança, segurança e alegria, Pai. Obrigado, porque nós podemos descansar com a certeza de que o Senhor, o Deus triuno, habita no Teu povo. Obrigado por essa comunhão. Obrigado por esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a valorizar cada vez mais essa presença do Espírito em nossa vida. Que nós venhamos a experimentar o fruto do Espírito, o poder do Espírito Santo em nós, para vivermos e fazermos de forma que te agrada tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Nos dá coragem, nos dá poder, nos dá ousadia santa, Pai, para vivermos como templos vivos do Senhor, que carregam o Senhor conosco, para onde quer que nós vamos a nossa vida, Pai. Nos ajuda nisso, Pai, nos ajuda a ter essa certeza no nosso coração cada vez mais vívida, para que nós possamos viver de forma diferente e transformada. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.